pode visitar pessoalmente as fábricas lá na China, onde que for. Nós conhecemos a fábrica da Roy Mais e toda e qualquer fábrica que a gente distribui e representa aqui no Brasil, a gente conhece a fundo. Temos uma ligação muito forte com a Roy Mais, uma ligação de amizade com o Thiago Arregui. Nós fomos a empresa que ajudou o Thiago a chegar como referência aqui do microinversor no Brasil. Anunciamos esse mérito dele, né, Thiago, de ser reconhecido agora oficialmente como o engenheiro responsável pela Roy Mais aqui no Brasil. Então, a gente gostaria de começar nosso treinamento, de novo, dando parabéns para você, Thiago, dando parabéns aos integradores que estão aqui, né, pós-feriado, né, nessa terça-feira, aí, adquirindo conhecimento, aprendendo, aprimorando. Beleza, Brunão. Eu agradeço aí as felicitações. Realmente a Gênesis contribuiu bastante, né? Me ajudou bastante aqui chegar. Né, se eu estou hoje aqui como suporte técnico da Remais no Brasil, grande parte sim se deve, né, a Gênesis ter me ajudado. Aos integradores que estão aqui no treinamento, né, agradeço né, por estarem aqui prestigiando. E esse treinamento, a ideia esse treinamento é o primeiro treinamento, né, aberto ao público oficial, né, pela Roy Mais. Eu já dei um treinamento anterior, mas foi um treinamento fechado apenas para um distribuidor. Esse, então, é o primeiro treinamento, né, aberto ao público, né, patrocinado aí pela Gênesis Solar Power. E a ideia desse treinamento, né, é me pedir um treinamento avançado. Então, eu tentei pontuar aqui, né, algumas... tendo como treinamento avançado, né, eu parti do pressuposto que todos que estão aqui, né, já conhecem sobre os microinversores Roy Mais, né, já tenham instalado e criado algumas usinas, né, já tem alguma experiência, né, com microinversor Roy Mais. Então, eu tentei, né, nesse treinamento aqui, pontuar alguns aspectos que eu sinto que o pessoal tem muita dificuldade, né, no Legal. dia a dia. E nós até contribuímos para o Thiago. A Genix é a única distribuidora do Brasil especializada no microinversor da Roy Mais que tem um departamento técnico disponível para tirar dúvidas sobre o produto. Né? Nós temos um engenheiro dedicado para isso, que é o Felipe, né? Existem outras empresas aí no mercado que só fazem a venda do produto, não existe suporte, né? E o departamento comercial da Genix é formado por engenheiros, que dá uma segurança para o integrador parceiro Genix. Isso é fantástico, sem dúvida nenhuma. Esse fato é muito importante, Brunão, porque quando foi pensado, né, esse suporte técnico da Roy Mais no Brasil, foi pensado um suporte de três níveis, né? Então, o que é o suporte de 3 níveis? Primeiro, você tem lá no topo a fábrica, né? Depois você tem a distribuidora e lá embaixo você tem um integrador que dá suporte ao seu cliente final, né? Então, o cliente final procura o integrador procura a distribuidora procura a fábrica, né? A ideia é essa. Exato. É quase impossível você conseguir dar suporte para todo mundo no Brasil inteiro. Então tem que ter uma distribuidora por trás forte e capacitada para auxiliar. Sim, com certeza. Eu recebo Mas muita vamos lá. mensagem no particular, e aí eu sempre acabo direcionando o pessoal para os grupos e, na medida que der eu respondo, né? Tranquilo. Para quem não me conhece, gente, eu sou o Bruno Catapreta, eu sou gerente comercial da Genix Solar Power, sou pós-graduado em administração de empresa, pós-graduado em energia solar fotovoltaica e sou o coordenador estadual da B-Solar aqui em Minas Gerais. A gente tem muito orgulho de falar isso, que hoje eu trabalho com o que eu gosto, trabalho com o que eu escolhi fazer. A Genix é assim, desde o fundador, todos os funcionários, qualquer funcionário da Genix é apaixonado com energia solar fotovoltaica. Quem já teve a oportunidade de ir lá conhecer a gente pessoalmente, ver que o ambiente é realmente diferente, tá? Os nossos fabricantes, a Genix, ela é distribuidora da SolarEdge, da Sungrow, da Canadian, da Sunova, da DH, da Solar Group, da GF2, da Clamper, da Smart Flower e, é claro, da Roy Mais, que é o motivo hoje desse encontro, desse treinamento, tá?
A gente está super disponível, à disposição. Lembrando, Thiago, você falou de treinamento. Ano passado nós já fizemos alguns webinars, né? Agentes puxando a fila aí, né? Realmente. E nesse treinamento tem muitos hoje que estão no setor aí fotovoltaico, vendendo produto, instalando. Assiste esses vídeos nossos aí do ano passado, há um ano e meio atrás, Thiago. Então, assim, é muito gratificante a gente puxar o setor para frente, tá? Verdade. É muito, muito bacana. Nosso amigo está aí, nosso microinversor. Lembrando que a Genix é a única distribuidora do país que tem todos os modelos, em 1700, em 127 e 220, o 1200 e o 1500. A Genix tem recebimento programado, todos os meses a gente recebe carregamento do produto, né? O próximo navio já está chegando aí, tá, gente? Entre o dia 14 e dia 15 já está chegando mais um navio com produto da Roy Mais aí para a gente, então a gente está sempre abastecendo no mercado aí. Pode contar com a gente, sempre, tá bom? Grande amigo Thiago, vou passar o mouse para você, o comando para você, para dar início à parte técnica aí, que é o que está todo mundo muito curioso para saber. Estou deixando meu contato para vocês aí. A gente é uma empresa super acessível. Aliás, é a mais acessível do país, né? Vocês têm contato aí direto com os engenheiros responsáveis por atendimento em cada região. A gente também está aqui à disposição. Tem o telefone fixo da empresa no site lá, www.genix.com.br. Tem os telefones fixos também. A gente, recentemente, para atender melhor o mercado, criou o setor de saque, serviço de atendimento ao cliente da Genix, que também tem 2 pessoas dedicadas a atender vocês. Então, atendimento aqui não falta. Vamos lá, Tiagão, estou passando para você, meu amigo. Beleza, Brunão, vamos lá. Pode passar aqui que eu vou... Beleza, já sou o anfitrião. Então, vamos iniciar aqui o compartilhamento da tela. Ok, estou aqui na apresentação correta. Tá todo mundo vendo minha tela aí, pessoal? Não? Só me dá um retorno aí se estão vendo a minha tela. Ok, Thiago, estou vendo a tela tranquilo. Tudo ok. Beleza, show. Então, vamos lá. Então, né, boa tarde a todos, né, os integradores aí que estão presentes aqui nesse treinamento. Agradeço, né, a participação de todos aí. Essa barra aqui, no som aqui. Então, agradeço a participação de todos. Vou contar um pouquinho da minha história, né, para quem às vezes ainda não me conhece, né. Meu nome é Thiago Arregui, eu sou engenheiro de controle e automação. Eu tenho mestrado em engenharia elétrica e especialização em sistemas fotovoltaicos. E ano passado, né, 2019, eu fiz uma visita lá na China, na fábrica da Roymares, onde eu pude, né, estreitar a relação com eles, e de lá até setembro desse ano eu vinha desenvolver um trabalho não oficial, né, nos grupos de WhatsApp, no meu canal do YouTube, e agora em outubro né, esse ano, esse trabalho se tornou oficial. Eu sou o suporte técnico, né, da Roymares aqui no Brasil, e, né, a ideia é fornecer um trabalho de suporte às distribuidoras. O trabalho que eu venho fazendo nos grupos de WhatsApp, né, no meu canal do YouTube, vamos dizer que é um trabalho extra, né, que na medida do meu tempo, né, eu vou fazendo, né, quando dá os vídeos né, respondendo nos grupos, apesar de eu ser bem ativo, mas, né, sempre quando dá eu respondo. Então, essa apresentação aqui, né, é um treinamento avançado. Eu separei alguns tópicos para vocês.
né? E esse treinamento é um patrocínio, né, da Gênix Solar Power. Essa aqui é a nossa agenda de hoje, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a história da Royal Mars, para quem às vezes acho que eu tenho quase certeza que muitos não conhecem a história né, da empresa. E depois já vamos partir para alguns tópicos que eu separei aqui, que eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade. Quando me pediram um treinamento avançado, né, eu pensei em alguns tópicos que eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade, né, nos grupos, que foge do normal. Então, né, acabei classificando isso como avançado. Muitos, talvez alguns de vocês já conheçam esses, já tenham um conhecimento, domínio sobre esse assunto que eu vou falar, mas vamos lá. Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre os alarmes, o grid profile, vários tópicos em relação à DTU e um pouquinho de instalação e comissionamento. Eu ia colocar só no comissionamento, mas eu resolvi abordar um pouquinho de instalação para não deixar, né, para fechar o círculo direitinho ali do assunto. Então, vou falar um pouquinho agora sobre a história da Roy Miles. A Roy Miles é uma empresa do grupo, né, pertence ao grupo Hankai, e esse grupo foi criado em 1958. Né? A fábrica tem mais de 200 mil metros quadrados, né? 2 mil empregados, 10 subsidiárias, e o grupo Hankai, dessas empresas listadas aqui abaixo, nesses logos aqui, ela criou 3 dessas empresas, certo? Outras provavelmente foram adquiridas. Grande parte da equipe de pesquisa e desenvolvimento do pessoal do corpo da Royal Miles, né, vem da Universidade Zhejiang, né, que é uma das top 3, né, universidades da China. Né, então, é uma das melhores universidades da China e está entre as 60 melhores universidades do mundo. Né? O time de pesquisa e desenvolvimento da Royal Miles é composto atualmente por 25 mestres, 10 doutores e 3 pós-doutores. Então, assim, a Royal Miles, né, surgiu da fusão aqui, né, de pesquisadores, né, da Universidade de Zhejiang e do grupo Hankai. Né? Surgiu, né, o time de pesquisa e desenvolvimento da Royal Miles e, consequentemente, a empresa. Aqui apenas a linha do tempo, né, a linha do tempo da Royal Miles, certo? Em 2013 ela participou, né, da elaboração do padrão, o padrão de sistemas, né, fotovoltaicos on-grid, né, da China, assim como aqui no Brasil, né, tinha a nossa NBR e lá também eles têm, né, um padrão né, e a Royal Miles acabou participando em 2013 da confecção desse padrão. Em 2014, ela obteve essas certificações, né, para microinversão inteligente. Em 2015, ela entrou no mercado dos Estados Unidos, Europa e da Austrália, né, com os inversores, né, que foram os primeiros, né, de 250 watts para um painel e de 500 watts para 2 painéis, né, tendo mais de 10 mil projetos instalados em todo o mundo, né, com microinversores Royal Miles. Isso em 2015. Em 2016, ela ganhou o segundo prêmio de Ciências Naturais e estabeleceu 3 empresas filiais. Em 2017, ela teve a posição número 1 do ranking, né, em instalação de microinversores na China, né, e teve também seu laboratório, né, de testes, foi atualizado pela CSA. Em 2018, ela lançou o primeiro microinversor, né, o 4 em 1, o M1200, e esse microinversor ele teve eficiência, né, primeiro lugar no ranking, né, de eficiência SEC, é uma eficiência ponderada. E aí, né, o futuro, quando essa linha do tempo foi feita, né, a última registro aqui foi 2018, 2019 e 2020, a gente já está no futuro aqui, né, e no futuro aqui, né, a gente já tem atualmente, né, os modelos, o M1500, né, tem a série HM, né, que tem controle relativo de potência, que né, foi lançado esse ano. Então nós já estamos aqui no futuro, né? E tem muito mais coisas vindo por aí. Né? Isso quer dizer que o pessoal da equipe de pesquisa e desenvolvimento, eles nunca estão parados.
Eles estão sempre pesquisando em busca de, né, aperfeiçoar os produtos existentes e desenvolver novos produtos, né? Aqui apenas alguns números relativos à empresa, né, a Royal Miles. Vários artigos científicos, né, mais de 2 mil pessoas na equipe, né? Esses dados aqui de primeira eficiência SEC já falei, né? O maior fornecedor de microinversor do mercado chinês, né, é a Royal Miles, né? E tem a melhor densidade, né, que eles chamam de microinversor, de energia, né, no microinversor. Essa densidade, né, é o que eles chamam de a potência pelo volume. Se você pegar, né, a potência do microinversor, por exemplo, em 1.500 e dividir pelo volume dele, você vai ter um número, né, uma relação bem pequena. Ou seja, ela consegue condensar ali, né, num volume pequeno, uma potência grande. Basicamente, se resume a isso. Isso acaba implicando em você facilita o transporte, né, a logística, entre outras coisas. Todo ano tem um ranking lá de produção de inversores na China. Esses são os dados do ranking do ano de 2017. Em 2017, a Roy Miles foi a 18ª desse ranking, com 255 megawatts né, em microinversores produzidos. Nesse mesmo ano, né, o primeiro lugar foi a Huawei, né, com 18,13 gigawatts, né, ou 18.130 megawatts de potência. Né? Então, assim, a Roymar já estava ali, né, bem classificada entre os top 20 da China. A pessoa pode pensar, mas 18 está muito longe. Poxa, não é bem assim. O mercado chinês é um mercado gigante, né? É um mercado muito grande. Então, assim, se você ocupar, por exemplo, 5% da fatia do mercado chinês, é muita coisa, né? Porque o mercado chinês é muito grande, né? A densidade populacional lá é enorme. Em 2018, então, a Royal Miles passou apesar de ter passado de 18º para 19º lugar, né, a potência produzida aumentou, de 255 foi para 270 megawatts. E em 2019, né, ela passou para 17º lugar e aumentou 30 megawatts aí na produção, né, atingindo 300 megawatts, né, em microinversor produzido. De potência produzida, né, em microinversores. A Roy Miles está presente em 23 países, né, contando com a China, né? Aqui no Brasil está presente, né, aqui na América do Sul, né, está presente ali no Brasil, no Chile, né, na América do Norte lá está nos Estados Unidos, já está no Canadá, que eu acho que não está nesse mapa aqui, né, está atualizado, então já está presente no Canadá também, certo? Então, tá em franca expansão a empresa, né? É isso interessante, você está comprando uma empresa que é realmente uma multinacional, que tem uma atuação, né, no mundo inteiro, né? Beleza, vamos partir da apresentação da empresa, alguns dados, né, que acho que a maioria talvez não conhecia. Vamos partir aqui para os tópicos avançados que eu separei para vocês. Então, o primeiro assunto dos tópicos avançados que eu separei, são os alarmes. Veja bem, quando eu pensei nesses assuntos, né, fui vendo, né, a dificuldade do pessoal nos grupos, né, e separei esses assuntos de forma a tentar ajudar o pessoal que, apesar de já ter uma experiência no microinversor, né, com o sistema da Royal Miles, acaba travando alguns pontos ali, talvez alguns pontos não poderiam estar também muito, muito claros, né? Em primeira mão aí, vou falar para vocês que em breve vai estar sendo liberada uma nova versão da plataforma da Royal Miles, né? Então o site que a gente acessa lá, o world.royalmiles.com, né, que é a plataforma web, essa plataforma web está sendo revista, né? Estão atualizando, então em breve deve sair uma atualização lá para vocês.
algumas novidades. Assim que trouxer, provavelmente eu devo fazer um vídeo e trazer aqui para vocês, né? Trazer no meu canal do YouTube para vocês. Então, vamos lá. Falando de alarmes, eu separei essa imagem aqui, né? Essas imagens, só para ter uma visão geral, né, de como funciona o sistema, né, de microinversores da Roy Miles. Então, a gente tem três componentes, basicamente. O microinversor, a DTU, né? DTU é a sigla para Data Transfer Unit. E aí, a gente tem aqui a plataforma de monitoramento. Então, né, os painéis, os microinversores, né, estão instalados aqui, né, lá no telhado. Os microinversores se comunicam com a DTU através de frequência, né, radiofrequência, né, no caso 2.4 GHz, né, é a mesma frequência da Wi-Fi, né, do protocolo Wi-Fi. Então, os microinversores se comunicam com a DTU, e a DTU, por sua vez, ela está conectada na rede Wi-Fi do cliente, né, no roteador do cliente, e, consequentemente, tem um acesso à internet. Então, ela é capaz, né, de acessar o servidor de dados da Roy Miles, né, o servidor que está aqui. Então, a DTU não passa de uma... o termo técnico, né, em informática que a gente usa é uma bridge, é uma ponte. Então, ela basicamente pega os dados dos microinversores e envia para o servidor de dados, né, da Roy Miles. Então, uma vez os dados estão, né, nesse servidor, seja através do aplicativo do celular ou seja através da plataforma web, o cliente pode acessar os dados que estão nos servidores, certo? Essa é apenas uma visão geral aqui do funcionamento, né, de um sistema, né, com microinversor Roy Miles. Essa aqui é uma imagem da plataforma, web. É uma imagem da plataforma web. Então, nessa imagem aqui da plataforma web, a gente tem algumas... a gente já vê várias informações aqui. Tiago, até aproveitar esse gancho e passar algumas dicas comerciais para os nossos amigos integradores aí. Comercial e técnico, é claro. Tá? O integrador, a gente aconselha nunca deixar para aprender essa tela, para conhecer essa tela, na casa do cliente no momento da instalação. A gente tem muito chamado aqui na Genix do integrador com dificuldade e às vezes ele está lá na frente do cliente, está dentro da residência ou da empresa, né? Então, essa é uma dica importante, tá, gente? Tem o Tiago, ele tem vários vídeos da internet no canal dele, da TAP Solar. A gente tem aqui na Genix o Felipe, que fica à disposição. Então, por favor, vamos treinar, vamos aprender antes de ir na casa do cliente, tá bom? Uma dica importante. É verdade, Bruno. Tudo é questão de planejamento, né? É tudo questão de planejamento. Assim, tem que se planejar direitinho e se inteirar de como funciona a plataforma web, né? O pessoal tem muita dúvida, o integrador novo, né? Como é que eu acesso a plataforma web? Né? Como é que eu acesso? Bom, quem cria o acesso é o distribuidor onde você comprou o material. Então, se você comprou o material com a Genix, você vai lá, pede para criar o seu login e senha de acesso à plataforma, né? E, conforme o Brunão falou aí, nos vídeos que tem lá no meu canal, na TAP Solar, é só buscar lá no YouTube, TAP Solar, né, tem vários vídeos lá ensinando como é que cria uma usina, como é que configura, DTU e por aí vai. Mas, assim, é interessante mesmo essa questão do planejamento, né? Se eu vou fazer uma instalação, sou novo, não conheço, né? Tenho que buscar me inteirar sobre o assunto. Porque assim, nós somos super parceiros dos integradores, nossa ideia é sempre ajudar, né? Mas é impossível a gente ter pessoas o tempo todo disponível para atender, às vezes, 10, 20, 30 integradores ao mesmo tempo. Então, se precisar de uma ajuda mais específica, qual que é o conselho nosso? Fazer o agendamento. É só ligar para a Genix, é só ligar para o Felipe. Felipe, eu vou quinta-feira agora, no dia 5, na casa de um cliente. Você me ajuda? Ajudo. O Felipe vai ajudar antes, vai orientar antes e vai ficar de plantão naquele horário combinado. Então, assim fica tudo mais fácil. Eu não sei, só
só para a título de entretenimento aqui, eu não sei se eu comentei, mas eu já fui oficial da Força Aérea Brasileira, né? O tempo que eu morei em Brasília. Então, o pessoal falava o seguinte, tinha um setor lá que era o setor administrativo, né? E tinha um cartaz escrito assim, se você tem algo do tipo assim, eu não lembro a frase corretamente agora, na íntegra, mas algo do tipo, se você tem urgência, se você tem algo urgente para fazer, se você tem urgência em algo, é porque você deveria ter feito isso antes, né? Então, ou seja, resumindo, não adianta você querer cobrar uma outra pessoa por algo que você não fez antes, né? Você tem que se planejar, né, e as coisas saírem direitinho, né? Sim, a gente fica apertado aqui, sabe, com essa ideia da gente sempre atender todo mundo e ajudar. Então, assim, tem hora que eu tenho que pedir paciência para o integrador, que a gente não consegue de última hora, né? Ah, Bruno, mas eu estou aqui na casa do cliente, pelo amor de Deus, pede o técnico para me ajudar. Falou, meu amigo, mas por que nós não combinamos isso antes, né? Então, só um recadinho aí. Vamos embora, Thiago, vamos acelerar. Eu sei que tem uma turmada doida querendo aprender coisas interessantes aí. Vamos lá, vamos lá. Então, assim, essa tela aqui é a tela da plataforma web, né? Essa tela já traz algumas informações para a gente. Nesse tópico que eu separei aqui, eu vou frisar muito aqui nesses errinhos aqui de alarme. Só nessa tela aqui a gente tem uns 3, 4 tipos de alarme aqui diferentes, né? E esse tópico aqui que eu separei vai focar nesses alarmes. Então, vamos lá. Então, nessa imagem aqui, né, essas imagens que eu vou mostrar aqui para frente agora são sempre relativo a essas duas imagens que aparecem aqui, certo? Que aparecem na tela principal da plataforma web. Essas imagens também aparecem lá no aplicativo. Aí, se você clicar aqui em cima do nome da usina e for lá em visão geral da usina, ela vai aparecer também de todo tamanho lá no canto direito superior da usina. Então, vai aparecer lá no canto direito superior da usina esses dois ícones aqui, né? Então, o ícone da esquerda ele vai sempre dizer alguma informação a respeito da conexão, né, do cliente com o servidor e, consequentemente, com a conexão com a internet, né, porque o cliente ele não consegue conectar né, não vai conectar o servidor, né, se não tiver conectado à internet, né, a DTU. E o ícone da direita, onde está escrito aqui processando, né, diz respeito ao funcionamento da usina, certo? Então, essa usina aqui, ela tá numa situação normal, está conectado e está aqui com o status processando. Se eu for lá na tela principal da plataforma web e passar o mouse aqui em cima do símbolozinho do Wi-Fi aqui, vai mostrar conectado. E em cima aqui do símbolozinho aqui de processando, o símbolo da direita, vai mostrar processando. Então, essa é uma situação normal, tá tudo ok, certo? Aqui a gente tem outra situação. Em relação à conexão Wi-Fi, tá tudo ok. E aqui eu tenho um alarme. Esse símbolozinho aqui quer dizer que eu tenho um alarme. Então, novamente, se eu for lá na tela principal da plataforma web, clicar lá em cima, passar o mouse lá em cima desse símbolo aqui, vai aparecer alarme. Que alarme que é? Não sei. A gente vai tem que investigar, né? Tem que investigar que alarme é esse. E a gente já vai chegar lá. Mas, assim, basicamente, só adiantando um pouquinho, se você clicar lá na plataforma e clicar em cima aqui desse símbolo, né? Que vai, você clica no nome da usina, aí vai aparecer uma tela, você vai para a aba Visão Geral e clica em cima desse símbolo, vai aparecer a descrição do alarme, certo? E aí, então, novamente, esse símbolo é um símbolo de um alarme genérico, né? Podem ser diversas coisas. O que vai ser, né, você tem que descobrir lá, clicando em cima lá e tentando descobrir o que é. Vai ter a informação lá direitinho. E aqui, daqui para frente, eu vou listar os principais. Esse símbolo diferente aqui é um símbolo diferente daquele lá, não é um alarme genérico,
esse símbolo, ele é específico sobre a normalidade na rede. E se a gente clicar lá no alarme, a gente vai ter uma informação de sobretensão ou subtensão, certo? Mas, apesar de ter essa informação aqui de sobretensão e subtensão, não deixa de ser verdade. Normalmente isso aqui implica que a tensão da rede ela caiu. O disjuntor desarmou, ou faltou energia da concessionária, ou o microinversor está desconectado por algum motivo. Então, sempre que aparecer esse símbolo aqui, né, essa torrezinha aqui vermelha, quer dizer que está com problema na conexão com a rede de energia, né, com a rede da concessionária. Seja por um disjuntor desarmado, ou seja por né, que a concessionária cortou a energia, enfim. Ou a mesmo cabo, né, o cabo tronco lá soltou, por algum motivo. Né? Então, o microinversor, ou todos os microinversores, ou um microinversor estão sem energia. Normalmente, esse símbolo acho que acontece quando todos estão sem energia. Ô, Tiagão, eu vou lendo algumas perguntas que vão chegando aqui. Fiquem à vontade, os participantes, tá? Para escrever no nosso chat as perguntas, que eu vou passando para o Tiago. Chegou uma pergunta aqui. Ó. Se a DTU ficar desligada por 2 dias, quando ligada, ela manda as informações desses 2 dias na plataforma da Roi Mais? Atualmente, não. Né? Essa pergunta não tem muito a ver com o assunto agora, sei lá para frente, mas só respondendo, não. Para essa funcionalidade, só vai ter disponível na DTU de terceira geração. Né, que esse assunto eu vou abordar no treinamento, nos próximos treinamentos, que vão ter as novidades que estão vindo por aí. E se trata da DTU Pro e da DTU W100 de terceira geração. Elas sim vão ter essa funcionalidade, certo? Uma pergunta do nosso amigo Fabrício aqui. Estou fazendo várias instalações com 10 painéis. Daí, sobra 2 entradas. Tenho que excluir as 2 entradas que sobram ou não? Já vou chegar nesse alarme daqui a pouco, que fala disso. Legal. Está aqui na frente. Um dos alarmes. Nossa outra amiga aqui, Bruno Simões, ele pergunta, possui 2 contas da Roi Mais, por conta de comprar em fornecedores diferentes. Consigo passar todas as usinas para uma única conta? Não é possível. Vai ter que ter 2 contas ou N contas. Se você comprar de 10 distribuidores, você vai ter que ter 10 contas diferentes. Se não, se não for dessa forma, o distribuidor que você comprar não vai conseguir te dar o suporte que você necessita, entendeu? Ele não vai conseguir enxergar os microinversores que ele te vendeu e, consequentemente, te dar o suporte necessário. Legal. Podemos seguir na apresentação. Então, esse símbolo aqui da torrinha vermelha, basicamente, é a normalidade na rede. Basicamente, a rede caiu, o disjuntor foi desligado, o cabo-tronco soltou, está desconectado da rede. Então, pode saber que é isso. Tá? Não vai ser problema de a tensão está alta caso esse símbolo. Não. Apesar da descrição do problema lá ser o mesmo, não deixa de ser, né? Porque se a rede caiu, a tensão foi a 0. Se enquadra aqui no subtensão, né? Mas não é o caso quando tem tensão alta, caso de sobretensão, não cai nesse símbolo. Esse símbolo aparecer, então, significa que está com problema na conexão com a rede da concessionária. Seja por disjuntor, novamente, seja por disjuntor caído, ou seja por o cabo-tronco soltou. Os microinversores não estão alimentados no CA. Basicamente é isso. Certo? Esse problema aqui também é muito comum. Esse aqui eu já tenho um vídeo no meu canal falando sobre ele. O ID não corresponde. Opa. Normalmente esse problema aparece, o ID não corresponde, assim que a gente instala uma usina. A gente acabou de instalar a usina, ou se não acabou de adicionar um microinversor novo, aparece esse problema, esse símbolo. E basicamente esse problema se resolve você dando um comando de rede. Certo? Então você vai lá na linha da usina aqui, né? nessa linha que está a usina, vai lá nos 3 pontinhos e dá o comando de rede e aguarda um pouco que esse símbolo vai sumir, certo?
esse símbolo aqui já é um símbolo né, na questão da rede Wi-Fi. Instabilidade da rede. Quer dizer que o sinal de comunicação da DTU com da DTU com o roteador não está legal, né? Isso aqui não quer dizer o sinal de comunicação da DTU com os microinversores. Essa questão da DTU com os microinversores também é uma funcionalidade que vai estar disponível na DTU, nas DTUs de terceira geração, que é a DTU Pro e a DTU W100, de terceira geração, né? Mas esse assunto fica para o próximo treinamento. Então, aqui esse símbolo é basicamente que está com problema para acessar o Wi-Fi, né? Tá uma rede instável, cai, volta, cai, sinal fraco. Basicamente é isso, né? Eu sempre aconselho o pessoal, quando for instalar a DTU no cliente, colocar um roteador, né, que tem uma rede mesh, né, que vai possibilitar uma rede Wi-Fi estável, né, para DTU. Inclusive o Brunão comprou um desses dias, né, Brunão? Exatamente. Instalei hoje, Thiago, para ter uma rede mais estável na casa inteira. E eu sei que na sua casa também tem. Resolve bem o problema, viu? A tecnologia mesh é uma maravilha. Depois eu posso fazer um vídeo específico falando disso e colocar no meu canal lá. É interessante depois o pessoal, de repente, anotar aí algumas sugestões de vídeos que talvez não tenha no canal e que vocês gostariam que um conteúdo que fosse abordado, né? É interessante colocar aí, talvez o Júlio possa tomar nota e depois me passar. E aí, né, a gente vai produzindo conteúdo lá no canal lá. Ou se não, até mesmo um próximo treinamento depois. Então, esse símbolo, né, estabilidade na conexão. Nesse aqui a gente tem dois problemas, né? Tem um estabilidade na conexão, que eu já comentei, né? E tem um alarme genérico, que eu também já comentei. Veja bem, aqui nesse print que eu tirei, está traduzido no português. Na próxima versão que sair, que eu falei que vai sair da plataforma web, algumas traduções do português vão estar corrigidas. Eu já pedi para me passar lá os arquivos para poder fazer uma revisão, né, em alguns pontos. Por exemplo, esse aqui, instabilidade da rede, está lá como network instability. Ou seja, network é rede em inglês. Mas nesse caso aqui, né, foi traduzido como rede, mas se confunde quando a gente fala de rede da energia, né? Então, eu preferi aqui, por exemplo, usar instabilidade na conexão, né, do que instabilidade na rede. Para não confundir rede de dados com rede né, a rede de energia. Porque quando, no inglês, eles falam da rede, se refere como grid, né? Aí eu já vi algumas traduções como grade. Enfim, mas aos pouquinhos a gente vai ajustando isso daí. Então, aqui o alarme genérico, que pode ser diversas coisas, e a gente, né, descobrir o que a gente já vai chegar lá. Aqui eu também tenho um outro alarme de estabilidade de conexão e a normalidade a tradução que eu falei lá, a normalidade da grade. Aqui, né, eu traduzo como a normalidade da rede, né, a rede de energia, né? E aqui, instabilidade da rede, eu traduzo como instabilidade na conexão. Então tá. Então, apareceu o alarme, né? Aquelas duas imagens, né? Essas imagens que eu vinha apresentando aqui, né, na tela principal, essa imagem, essa daqui, essas imagens vão sempre aparecer aqui, ó, no canto superior direito da tela principal da usina. Então aqui, a tela principal da usina, eu estou aqui na aba Overview, né, porque aqui está em inglês, é a aba Visão Geral, certo? Então, eu consigo ver aqui esses dois símbolos. Então, aqui o relativo a Wi-Fi e aqui o relativo à rede de energia, vamos dizer assim, né? Os alarmes relativos à rede de energia. Então, se eu estou aqui na conta de integrador
e clicar aqui em cima desse ícone, né, vai me abrir uma tela, que é basicamente essa tela aqui, certo? Que vai me descrever os erros, os alarmes. Então aqui vai mostrar o ID do microinversor, que está com esse alarme, o nome da usina, o nível, e aqui o nome do erro, o código do erro. Isso é isso que é interessante pegar. E se você, essa linha aqui é maior, né? Aqui está um zoom nela, a imagem completa é essa aqui. Então, se você vier aqui ver o código do alarme, você pode, aqui tem a data e hora que o alarme ocorreu. Se você clicar aqui em detalhes, certo? Vai abrir a próxima tela aqui, que vai ser uma especificação, então, de informação sobre aquele alarme. Então, aqui são dois exemplos, né? E aí eu separei não só esses dois exemplos, mas separei acho que uns 4 ou 5 exemplos aqui, que são os alarmes que mais ocorrem na plataforma. Para explicar para vocês, por que eles ocorrem e como resolver. Certo? Então, aqui, esse alarme aqui, né, que pode aparecer lá, sobretensão ou subtensão na rede. Basicamente é isso. Esse alarme ele pode aparecer nessas duas situações aqui, certo? Nesses dois símbolos aqui. No símbolo da direita aqui, na torrezinha, vai acontecer quando a rede quando os microinversores estiverem desconectados da rede CA, sempre nesse caso. Então ele aparece porque se enquadra aqui a tensão foi a 0, né? Então se enquadra aqui no subtensão, certo? Por isso que ele aparece. E esse símbolozinho aqui de alarme genérico, né, vai aparecer quando você tiver normalmente ele sempre aparece, é mais comum ele aparecer quando a gente tem aqui o problema de sobretensão. Então, por exemplo, o microinversor ele vem de fábrica configurado como limite de tensão máxima para 240 volts, certo? Então, se a tensão passar para 241 volts, o microinversor vai desarmar e vai aparecer esse alarme, certo? Então, se você for lá no ícone do alarme, clicar em detalhes, vai aparecer aqui uma tela com essa descrição. Atualmente, mesmo a plataforma estando, você escolhendo a linguagem português, atualmente aparece em inglês. Mas na próxima versão aqui vai sair da plataforma em breve, acho que isso já vai estar traduzido. A gente está trabalhando para isso. Então, aqui, vou ler aqui rapidinho para vocês. Se o alarme ocorrer acidentalmente, a tensão da rede pode estar normal temporariamente. Ou seja, o que está querendo dizer? Se o alarme acontecer uma vez esporádica aqui, quer dizer que naquele instante a tensão subiu né, e o microinversor desarmou. É uma coisa esporádica. E se isso acontecendo, a tensão baixando, o microinversor ele se recupera, né, vamos dizer assim, e volta a funcionar normalmente, sem problemas. Agora, se esse alarme ficar ocorrendo com uma certa frequência, né, você tem que ver se a tensão da rede está dentro de uma faixa aceitável, né, que o microinversor tá configurável. Por exemplo, aqui na minha casa é uma tensão de fim de linha que teoricamente deveria ser baixa, mas não é. E o transformador é um transformador rural. Ou seja, nesse transformador só chega a fase neutro e nele divide para duas fases. Então a minha tensão fase-fase é muito alta. Passa tranquilamente os 240 volts. Então, se eu não me engano, na época, lá em finalzinho de 2018, início de 2019, foi quando a Roymais lançou, né, permitindo você configurar o grid profile. Eu fui um dos primeiros do Brasil, né, juntamente com o André Hipólito, na época, ele me auxiliou. Na época eu era um mero... Eu sonhava, na verdade eu nem era, eu sonhava em ser um integrador, estava começando as minhas aventuras com os microinversores da Roymais. Então eu fui um dos primeiros a ter o grid profile configurado.
porque eu já apresentava esse problema. Então, assim, eu acompanhei isso, pude acompanhar isso bem de perto, né, na experiência, na prática, e desde o início. Então, o que eu aconselho para os integradores? Conhecer a rede do cliente, onde ele vai instalar, certo? Se já souber que a atenção da rede do cliente é uma atenção alta, ele não precisa esperar o alarme aparecer para ele depois configurar o grid profile, certo? Ele já pode, já de antemão, configurar o grid profile para uma atenção mais, para um range de tensão mais alta, né? Num dos próximos tópicos, depois dos alarmes que eu vou falar, vai ser o grid profile e eu vou abordar esse assunto direitinho lá, certo? Então, esse alarme aqui, que sempre aparece com esse símbolo aqui, 99% das vezes que vai aparecer é relativo à tensão alta. Então, a tensão normalmente está acima dos 240 volts, que é o que vem configurado de fábrica, certo? Então, é preciso ajustar o grid profile para aumentar esse range de tensão. Como fazer? Daqui a pouco a gente chega lá no próximo tópico. Então, aqui o próximo alarme é sobre frequência, né, e subfrequência, ou seja, tem frequência alta e frequência baixa. Né? A frequência do microinversor, né, ele é 60 Hz e ele tem um range ali, um intervalo que ele vem programado para funcionar. Qualquer coisa que fugir disso, ele vai dar esse alarme. Esse alarme é muito pouco comum, assim, né? Já vi aparecer, mas normalmente esse alarme aparece em estações, né, em sistemas que estão, às vezes, muitas vezes perto de indústria. Você tem alguma interferência na rede, entendeu? Você tem um outro equipamento causando interferência na rede e aí aparece esse alarme. Eu sei que tem um cliente que já me procurou uma vez, que ele é de Rondônia, né, e lá a gente tem muito termoelétrica. A qualidade lá do sinal não é tão boa como, né, das hidrelétricas aqui. Então, assim, eles têm muito esse problema lá de subfrequência lá, né, de fugir dos 60 Hz ali, né, e da faixa que está configurada, né, que vem padrão no microinversor. Eu não lembro de qual é a faixa que vem, mas ali para frente, né, quando a gente for falar de grid profile, a gente vai abordar esse assunto também. Tá muito, né, então, os dois estão relacionados, né, estão juntos lá no grid profile, esse tipo de alarme, né, da sobrefrequência e sobretensão. Resolve tudo ali no mesmo bolo, vamos dizer assim. Então, esse alarme aqui é interessante, que responde a pergunta do colega lá que fez agora há pouco, Bruno, que era perguntando sobre 10 painéis, certo? Esse é um tipo de alarme, ele é novo, relativamente novo. Antes o pessoal tinha essa prática, né, de colocar 2 painéis, por exemplo, no microinversor 1200, comporta 4 painéis, e não tinha alarme nenhum. Porém, né, como eu falei, o sistema vai evoluindo e hoje em dia já é possível detectar se tem algum painel com problema. A ideia desse alarme, então, é isso. É identificar se tem alguma porta, por algum motivo, por exemplo, imagina o painel queimou. Como é que eu vou saber se o painel queimou se eu não tenho nenhum alarme? Eu vou ter que ficar monitorando a potência de todas as portas todo dia, né? Esse alarme é para isso. É para te ajudar a saber se alguma entrada, se o painel está com algum problema em alguma entrada, certo? Então, assim, opinião minha, a prática de colocar um sistema com 10 microinversores para depois expandir para 12, não é interessante por esse ponto de vista. Lógico que economicamente talvez seja interessante, mas aí o cliente tem que estar ciente que ele vai estar com esse alarme, né, buzinando no sistema dele lá, né? Esse alarme não... Thiago, Fala, Brunão. O pessoal está preocupado aqui com o tempo da apresentação, com medo de cair aí e não ver o conteúdo todo, viu? Só um recado aí dos telespectadores, dos ouvintes, viu? Fala com o Thiago aí para dar uma acelerada, porque senão a gente não vê o conteúdo todo. Beleza.
Mas o Júlio falou que eu podia passar um pouquinho, então... Não, Vai... pode, não, mas é porque tem gente que programa aí, né? O pessoal Ah, geralmente aí entendi. é gerente, é diretor de empresa, tem outros compromissos. Beleza, vou dar uma acelerada então aqui. Então, a ideia desse alarme é essa. É você, você conseguir monitorar cada painel. Então, se você deixar um painel faltando lá no microinversor, esse alarme vai aparecer. Eu coloquei aqui entre parênteses, né, entre chaves, na verdade, entre colchete, porque lá para aparecer PV1, essa descrição, PV2, essa descrição, vai sempre aparecer a porta lá descrita, um alarme por porta, entendeu? Que você deixar desconectada. Então, se você deixar a porta 1 e 2 desconectada, que está do mesmo lado do microinversor, vai aparecer lá PV1, PV2, né? Então, basicamente aqui é esse tipo de alarme que ele emite lá, a descrição é essa, e ele está falando para você verificar, né, se tem medir a tensão de circuito aberto lá no módulo e verificar se o módulo está realmente funcionando, certo? Esse alarme aqui, o offline, é o tipo, esse alarme ocorre quando você tem algum microinversor que desligou por algum motivo, certo? Então, por exemplo, se todos os microinversores desligarem, vai ser aquele alarme lá da rede, daquela torrezinha vermelha lá. Mas se tem 5 microinversores no meu sistema, desligou apenas um microinversor por algum motivo, né, vai aparecer esse alarme de offline lá. Então, ela vai mostrar o ID do microinversor e que ele está offline. Né? Então, verificar lá, né, por que ele está offline. Né? Medir lá as tensões dele, né, nos pinos lá. Mais lá para frente, nós estiver falando aqui de funcionamento, eu vou abordar isso. Esse tipo de erro aqui, o erro code 01, é, é um erro que tem acontecido, não frequentemente, mas tem acontecido, né? Esse é um tipo de erro que causa o acionamento da garantia pelo microinversor, né? Acionar a garantia do microinversor junto ao distribuidor e, consequentemente, junto à fábrica, né? Esse tipo de erro basicamente, você tem um problema no MOSFET, né? Que afeta as entradas 1 e 2, estão do lado esquerdo, ou as entradas 3 e 4, está do lado direito, certo? Então, para esse tipo de erro, basicamente, se você vier aqui na tela aqui de monitoramento do layout, você verifica lá os dois painéis né, que estão acusando esse erro, certo? E você clicar em cima de cada painel, você vai conseguir ver, cliquei no painel 1, esse painel aqui. Então tá aqui, porta 1. Tá aqui o erro, né, indicando esse erro, né, aquela mensagem que eu coloquei lá. Eu não tenho tensão e tenho corrente. Então, esses dados, né, indicam que né, esse erro. Né, isso dá direito, né, conforme eu falei, a acionar a garantia do microinversor. Aqui cliquei em cima do outro painel, a mesma coisa, né, na porta 2 agora, né, não tenho tensão e tenho corrente. Então, isso caracteriza esse tipo de erro e vai ser sempre ocorrer em duas portas, na 1, na 2 ou na 3 e na 4. Isso por conta da característica da topologia do microinversor, certo? Que tem dois MPPT, um para cada lado, certo? Aqui a gente vai falar sobre o grid profile. Eu separei aqui algumas imagens do grid profile. Essa imagem aqui, então, se eu for lá na plataforma web, né, vir aqui device, o dispositivo, e clicar em gerenciamento do grid profile, vai aparecer essa tela aqui. Então, se você escolher um desses, né, grid profiles aqui, por exemplo, o NBR aqui 16149 e clicar em editar, você vai conseguir editar os dados, né, do grid profile.
Basicamente, a gente recorre ao grid profile quando você quer alterar o limite de tensão máxima que o microinversor vai trabalhar. Conforme eu falei, ele vem configurado de fábrica com 240 volts, certo? Então, você consegue alterar aqui para até 270 volts nessa tela. E tem alguns outros parâmetros que eu recomendo não mexer, se você não sabe do que se trata. Então, basicamente, nesse NBR 16149, eu recomendo alterar o limite máximo de tensão, certo? Para o desejável. E o tempo de reconexão. O tempo de reconexão, ele vem configurado em 40 segundos, certo? Normalmente, as funcionárias pedem no mínimo 180. Então, eu recomendo alterar aqui para 180 e aplicar, né, o microinversor aplicar o grid profile no microinversor, certo? Como aplicar, né? Lá no meu canal tem um vídeo mostrando exatamente como faz, certo? Aqui é um outro grid profile que tem lá, o LN 60 Hz, certo? Tem esses dados aqui. A tela é muito grande, eu não consegui, né, trazer uma imagem só, tive que recortar a imagem. Então, você altera aqui a tensão máxima, certo? Aqui lembra os parâmetros de frequência que eu tinha comentado. Aqui também você consegue alterar. E aqui o tempo de conexão. Esse grid profile, quem opera quem instala usina no Nordeste que não tem DTU-MI, esse é um grid profile que é interessante para o Nordeste. Porque no Nordeste eu sei que eles verificam fielmente os dados do grid profile, né? Esse tempo não só o tempo de reconexão aqui em 180 segundos, mas esse tempo aqui, por exemplo, né, a frequência, eles verificam lá à risca esses parâmetros. Então, eu recomendo usar aqui esse grid profile, né, o LN 60 Hz, certo? Aqui uma observação muito importante em relação ao grid profile. Foi até a dúvida de um colega no grupo hoje. Infelizmente, eu não consegui responder ele, porque eu estava mexendo com outra coisa aqui, com a apresentação, mas para aplicar o grid profile nos microinversores, o microinversor ele não pode estar desarmado. Não pode estar desarmado. Ah, mas se o microinversor está com problema de sobretensão, a tensão da rede está 245 volts. Como é que eu vou aplicar o grid profile se ele está desarmado? Normalmente eu recomendo fazer isso no início da manhã, no início do dia, né? Vou tentar corrigir aqui, ou no fim do dia, quando a tensão da rede está menor, certo? Então, nesse caso, a tensão da rede ela é menor por conta da quantidade de carga que tem conectada na rede. Então, no início da manhã, no fim do dia, eu tenho muita carga conectada na rede, normalmente a tensão cai. No meio do dia, o pessoal está... Isso assim, em termos de... num perfil, vamos dizer assim, residencial, certo? O pessoal está fora de casa, né, durante o dia, está trabalhando. Então, a tendência ali ao longo do dia é a tensão aumentar e também por conta do sistema fotovoltaico, que costuma subir um pouquinho também a tensão da rede. Isso devido à distância do cabeamento utilizado, a bitola, às vezes, do cabeamento, né, está mal dimensionada. Então, isso acaba ocasionando um aumento de tensão na rede ali. Então, tem casos, por exemplo, que você tem problema de sobrefrequência, de sobretensão, no pico lá no meio-dia. O meu sistema sempre desarma no meio-dia. O que acontece? Né? Normalmente é sobretensão e por conta que o sistema fotovoltaico ele levou um pouquinho a tensão da rede, devido a essa questão que eu falei de dimensionamento da bitola, do cabo e comprimento. Então, é preciso fazer um ajuste do grid profile. Num caso que a tensão é sempre alta, né, maior que 240 volts, você que vai ter que usar outros artifícios para poder conseguir fazer esse ajuste. Seja tentar no início do dia ou no final do dia, ou se não, esse tópico 3 aqui, nessa dica 3 aqui
eu usei esse artifício num cliente do Espírito Santo, né? Ele não tinha, perdão, ele não tinha DTU, ele comprou a DTU comigo e eu configurei para ele. A tensão dele era alta e lá ele não conseguia. A gente está tentando aplicar o grid profile e não vai, tentando aplicar e não vai. Aí eu falei, você tem chuveiro em casa? Ele tem. Ele foi lá, ligou o chuveiro, né? Um chuveiro 6.000 watts de potência, né? Ou seja, aumentou a carga na rede. A tensão caiu na hora. Aí eu falei, deixa o seu chuveiro ligado uns 15 minutos aí. E aí deixou o chuveiro ligado um tempo lá, o microinversor, eu falei, verifica o microinversor se ele está piscando verde. Está piscando verde? Tá. Eu fui lá, apliquei a configuração do microinversor e deu tudo certo, né? Então, o microinversor não pode estar desarmado quando for aplicar o grid profile. Isso é um erro muito comum, ou não, às vezes não é um erro, mas uma informação que o pessoal não tem, vamos dizer assim, né? De tentar aplicar o grid profile sem saber dessa característica, certo? Então, partindo aqui para o próximo assunto. Então, né, a gente passou aqui nos alarmes. Vamos entrar aqui nos assuntos, né, relativos à DTU. Só mostrando aqui rapidamente, né, que essa aqui é a DTU Pro, certo? Eu já tenho uns 2 ou 3 vídeos lá no canal que eu falo sobre ela, as características dela. Essa aqui é a DTU MI, certo? Uns modelos mais antigos tinham a antena disponível. Atualmente, os modelos disponíveis, a antena é interna, é uma antena pequenininha, né? Essa aqui, se não me engano, é a DTU MI, mas a versão acho que GPRS, ou seja, que aceita o SIM card de celular, né? Existe também. Ela tem 2 antenas. Enfim, mas a que a gente encontra no mercado é essa aqui hoje. Ela não tem mais antena externa, o que é uma pena, né? Que a antena externa ajuda bastante na comunicação do sinal. Essa aqui é a DTU W100, né? É uma versão ela é USB, ela é muito fácil de configurar e instalar em qualquer lugar. 99% dos microinversores do Brasil estão com ela, né, Thiago? Então, com ela, a maioria, a grande maioria. E Exato. assim, ela tem as suas limitações, mas é aquela coisa, sabendo Mas utilizar. funciona bem instalada, né? A gente sabe que Exatamente. funciona. O pessoal às vezes tenta botar a culpa aqui. Não que eu estou defendendo, você tá trabalhando agora na fábrica, está defendendo, né, o seu ganha-pão. Não, não é isso. Mesmo antes como instalador, eu falo com propriedade. Eu nunca tive problema com o cliente em relação ao DTU. Nunca tive. Por quê? Gente, é uma observação importante, né? O Thiago hoje, ele é funcionário da fábrica, mas ele também é instalador, ele tem a instaladora dele, né? A TAP Solar. Então, ele sabe falar com propriedade a dor do integrador, os problemas com o integrador, né? Ele não caiu de paraquedas dentro da fábrica. Ele já sobe no telhado, toma sol quente, tem as dificuldades de instalação do micro. Então, é muito importante ter os dois lados da moeda aí, viu, Thiago? A gente agradece muito isso aí, o seu depoimento como integrador também. Exatamente isso aí, Bruno. Agradeço aí. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando para o pessoal. Mas é importante você conhecer as características do equipamento, né? Dos equipamentos, tanto microinversor como DTU, e as suas limitações. Você conhecendo isso, você vai conseguir achar uma solução ali de entregar uma instalação com qualidade para o seu cliente. Entendeu? E não só chegar lá, instalar, conectar, tá funcionando. Pô, não tá funcionando direito, essa DTU não funciona, não sei o quê, não comunica direito. Não é bem assim. A gente tem que saber o que a gente está fazendo. E conhecer bem o equipamento para conseguir saber exatamente o que a gente está fazendo, na verdade. Então, aqui apenas alguns itens em relação à instalação da DTU, né? A fábrica sempre aconselho instalar ela, né, no último andar da casa, ou se não, o mais próximo possível dos microinversores, certo? Se for instalar na parede, no caso, por exemplo, da DTU-MI, seguir algumas recomendações, né, distância de altura, distância aqui da altura do chão, afastamento da parede. Isso porque, se você confinar a DTU num canto, você vai limitar. A DTU é um receptor de sinal e um emissor de sinal Wi-Fi. Então, se você configurar ele no canto, você vai limitar ele bastante, né? Então,
isso vai ocasionar problemas. Lá na minha casa, a minha instalação a minha casa é laje maciça. A gente vai ver agora há pouco aqui que tem uma boa perda de sinal com concreto armado, né, laje maciça. Eu testei em alguns pontos lá de casa. O meu sistema, atualmente estou com 6 ou 7 microinversores lá, ou 8, não lembro agora de cor, mas eu fui expandindo aos poucos, e à medida que eu fui expandindo, eu fui tendo que trocar a DTU de lugar, porque a princípio estava num lugar que ele atendia bem. Aí eu coloquei mais um microinversor no outro canto lá, na minha laje. Já ficou afastado da DTU, então não estava conseguindo comunicar. Resumindo, até umas 2 semanas atrás, a minha DTU W100, que eu utilizava até então, ela estava no castelinho da caixa d'água. Ou seja, eu tirei ela do segundo andar da minha casa e passei para o castelinho da caixa d'água. Tiago, tem algumas perguntas aqui sobre a DTU. Pergunta do Murilo. O manual fala em 200 metros em campo aberto. No telhado, qual a distância máxima consegue comunicar com os inversores? E emendando, o Henrique pergunta qual o limite de distância entre a DTU e o microinversor. Então, esse limite, né, depende muito do modelo. A DTU WC é 100 metros em espaço aberto e a MI e a Pro, se eu não me engano, são 200 metros em espaço aberto. Ah, funciona nisso? Funciona, cara. Eu tenho uma DTU MI que eu estou testando lá em casa já há algum tempo. A casa do meu sogro fica no mínimo 150 metros da minha casa. Eu instalei na frente da minha casa, no escritório, e pega o sinal dos microinversores do meu sogro lá na laje da casa dele. Então, assim, funciona. Funciona. É lógico que, assim, não tem como eu dizer para vocês o quanto de sinal vai perder, mas essas imagens aqui dá uma boa ideia. Porque Exato. sempre que Isso aí você responde colocar até. Pode falar, Bruno. Isso aí até responde algumas perguntas aqui. O Sim. Henrique está perguntando qual que é o limite de distância entre a DTU e o microinversor. Vai depender, né, do tipo de telhado, das Depende barreiras do tipo de existentes, né? material, né? Por E exemplo, se a casa de madeira, se você instalar aqui no... A casa de madeira é muito comum, né, nos países frios, porque é um isolante térmico, né? A gente não costuma utilizar isso aqui no Brasil. Mas, por exemplo, na casa de concreto, né, de alvenaria, igual a nossa aqui, as nossas aqui no Brasil, pô, instala sempre lá em cima, no segundo andar, o mais próximo possível do micro. E mesmo assim, você vai ter uma atenuação boa do sinal, conforme as imagens que eu vou passar aqui agora. Se o microinversor, né, então o microinversor DTU tiver barreira de vidro ou madeira, diminui aproximadamente 10% do, do sinal, certo? Então vamos supor aí que não sei se é certo para afirmar isso, né? Por exemplo, 100 metros contra 10% dá 10 metros. Mas acho que não é correto fazer essa afirmação. Com a DTU de terceira geração, né, que é a DTU Pro e a DTU W100, a gente vai conseguir medir a intensidade do sinal entre o microinversor e a DTU, entendeu? Então, assim, eu recomendo fortemente, assim que chegar, né, estiver disponível para venda, né, a DTU W100, né, de terceira, não precisa nem comprar a DTU Pro, que é mais sofisticada, mas a DTU W100 de terceira geração, ela já vai ter essa características. Então, você vai conseguir ver a qualidade, a intensidade do sinal entre o microinversor e a DTU. Então, você vai ver se já está comunicando bem ou não, entendeu? Na hora da instalação. Isso vai ajudar muito essa questão. Vai ajudar muito. Então, você tem 10% de perda aqui com madeira e vidro. Com um papelão prensado de pedra, você tem 10 a 40%. Com betão armado, que é concreto armado, pode chegar até 90%. É uma perda bem significativa. E se você tiver ligas metálicas, né, essa perda pode chegar a 100%. Então, assim, o pessoal, por exemplo, que instala aí em telhado, que é telhado metálico, é um problema, telhado metálico, porque acaba criando o que a gente chama lá de aquele efeito, né, gaiola de Faraday, né? O que acontece, por exemplo, quando você está usando um celular e entra no elevador. Às vezes o sinal cai, às vezes não, né? Depende. Então, assim, mas atenua bastante o sinal, entendeu? Tiago, Mas, tem algumas dúvidas que chegaram aqui. O pessoal da Sol Nascente. Dúvida: o grid profile na versão em 60 Hz não altera a máxima tensão suportada.
ela fica travada em 280 volts. Na Energisa Paraíba, o valor máximo é 242. Como proceder nesse caso? O 242 volts é o valor que eles recomendam, entendeu? É o valor recomendado, sim, pela norma. Mas tem, tem redes que a característica dela, a tensão é maior. Então, é, você pode, você pode utilizar ela quando, né, quando for necessário. Por exemplo, a DTU-MI eu sei que você consegue alterar. Mas essa questão de alterar a tensão máxima lá do LN60, né, eu já falei com o pessoal, já pedi eles para alterar, né, possibilitar alterar essa questão da tensão máxima lá. Colocar em 200. Legal. Tem Mas um depoimento aqui do Alcir Monteiro, ele falou que fez uma instalação com 96 módulos e usou duas DTU para resolver o problema, porque lá era telha de zinco, né? E ficava dando um erro de comunicação. Então ele pegou e colocou mais uma DTU e resolveu. Bacana o depoimento aí. É o exatamente. integrador tem que adequar, né, às necessidades ali. Exatamente. Entra bem do que eu falei no começo ali, que é adequar conhecer o equipamento, as limitações e adequar a instalação, né, com esses dados, né, com essas limitações, vamos dizer assim, né? Então, essa questão de saber o sinal entre o microinversor e a DTU, né, isso aí vai ter no próximo treinamento, e eu vou falar sobre a característica lá da DTU Pro e a DTU W100, que É, vai aparecer, a W100 de terceira geração, que vai aparecer essa intensidade do sinal. Vai ajudar tem uma bastante. pergunta também do Henrique aqui. Qual a previsão de chegada no mercado da DTU de terceira geração? Então, eu falei agora há pouco que até umas 3 semanas atrás, eu utilizava a DTU W100. A minha DTU Pro, que eu recebi aqui para fazer testes, né, chegou, já estou testando ela, e assim, eu acredito que seja só, né, agora as distribuidoras fazendo o pedido, entendeu? Então, as distribuidoras fazendo o pedido, né, já está homologado pela Anatel, as distribuidoras fazendo o pedido, já vai estar, o tempo hábil de chegar da China até aqui, já vai estar disponível no mercado nacional. Legal. Vamos seguindo então, Tiagão. Então, aqui, em relação ao DTU W100, alguns problemas de comunicação que eu vejo muito o pessoal, não estou conseguindo, não conecta. Então, assim, eu elenquei aqui uma lista aqui de 5 itens para orientar o pessoal a resolver esse problema. Às vezes é um problema até bobo, por exemplo, esse item 1. O SSID, que é o nome da rede Wi-Fi do cliente, ficou repetido aqui, né? Depois tem que corrigir lá. Ele não pode conter espaço ou caracteres especiais. Então, por exemplo, vamos supor que o nome da minha rede lá é Tiago Espaço Arregui. Então, a minha DTU não vai conseguir, mesmo se eu configure lá, a DTU não vai conseguir conectar nessa rede. Isso por conta do espaço. Eu vou ter que editar o nome da rede lá no roteador do cliente, certo? E tirar o espaço ou qualquer caractere especial que contenha. Por exemplo, o nome da rede do cliente é João. Tem um tio lá. Não vou conseguir, a DTU não vai conseguir conectar nessa rede. Então, assim, tendo essa informação aqui de antemão, né, já vai te poupar muito tempo, porque você vai tentar ficar investigando outra coisa, né, procurando sem saber o que é. Então, assim, tendo essa informação já te ajuda bastante. Então, o nome da rede Wi-Fi do cliente. Atentar para isso. Outro segundo ponto, e parece besteira, né, esses pontos, mas dá uma dor de cabeça danada. Outro ponto interessante aqui. A senha do Wi-Fi que você está digitando está correta? É danado se você chegar no cliente lá, vai fazer a configuração, o cliente você pergunta o nome da rede, é tal, qual que é a senha? É tal. Aí você vai e configura a DTU. Aí a DTU não conecta, não conecta, não conecta, não conecta. Aí você vai descobrir lá na frente, depois de meia hora quebrando a cabeça, que o cliente passou a senha errada. Então, assim, pega a rede, pega o nome da rede e a senha, tenta conectar pelo seu celular.
né? Você desliga a rede de dados móveis, né? O 3G, 4G, desliga e tenta conectar pelo seu celular. Digita lá o nome, né? Acha a rede do cliente, digita a senha que ele te passou. Aí, se você conseguir conectar, beleza, vai para frente. Segue para o O próximo Thiago, uma passo. pergunta aqui interessante do José Osvaldo. Esse problema de conexão com caracteres especialmente ocorre apenas na DTU W100? Eu não, olha, na DTU-MI não existe isso porque ela é via cabo, né? E na DTU, na DTU Pro, eu não testei, mas como o sistema de conexão pode ser feito da mesma forma, né? Digitando lá o IP 10.100.2554, quando você conecta no access point dela, eu acredito que ocorra também. Mas eu não testei ainda, então não posso afirmar com 100% de certeza. Bacana. O Vinícius está perguntando, em relação ao telhado metálico, qual seria a maior distância que poderia ser instalado se tratando da DTU W100? Então, eu não consigo afirmar, eu não tenho um número exato para Depende do afirmar, local, porque depende muito da situação, entendeu? Da situação ali do cliente. Eu não tenho esse número exato para te afirmar. Eu sei que existe uma atenuação boa, mas não sei esse número exato, essa distância exata. Novamente, esse problema, em vez de você procurar saber a distância exata, com a DTU Pro e a DTU W100 de terceira geração, você vai conseguir ver a força do sinal Wi-Fi, certo? De cada microinversor que está conectado na DTU. Então, você vai poder, por exemplo, um exemplo, né? Configura a DTU numa extensão grande. E você sai movimentando essa extensão ao longo ali da instalação do cliente e acha o melhor ponto que vai ter o sinal médio entre todos os microinversores que são espalhados, entendeu? É uma, é uma dica que eu, como instalador, faria, tendo essa essa dúvida, ferramenta, né? né? Isso. Que vai estar disponível na nova geração das ETUs, ok? Legal. Vamos seguir, Thiagão. O terceiro passo aqui, então, testei o acesso da internet, né, do Wi-Fi, conectei na rede Wi-Fi do cliente e testei o acesso à internet pelo meu celular. Opa, então, consegui conectar na internet, na rede Wi-Fi do cliente. A senha está correta. Então, beleza. Então, já posso partir para a configuração da DTU sem problema. Então, aí é só configurar a DTU corretamente, né, conforme os passos, né, de cada DTU. A DTU W100, no caso aqui, por exemplo. E configura ela para conectar na rede Wi-Fi do cliente. Dando certo a configuração, né, e se você não tiver criado a usina ainda, a luz dela vai ficar azul, né, que significa que o ID está vazio, que significa que você não associou ela a nenhuma usina ainda. E quando você associar, essa luz vai ficar verde. Um outro se nenhum desses problemas ocorrerem, né, se você tiver certeza que os 4 passos acima não vai ter nenhum problema com eles, verificar aqui esse quinto passo aqui, que é a DTU, ela se comunica com o servidor de data Royal que pode ser aqui, esse data4.royalmiles.com, ou data SE, o S de South America, royalmiles.com, o SA, né, South America, royalmiles.com. Um desses dois servidores vai estar escrito lá, configurado já na DTU, né? E verificar com o provedor de internet do cliente se essa porta aqui, né, para o protocolo TCP, se essa porta está desbloqueada. Por algum motivo, costuma desbloquear essa porta, não sei porquê, alguns provedores de internet. Então, se essa porta estiver bloqueada, né, a DTU não vai conseguir acesso à comunicação com o servidor de dados. Né? Então, essas são informações, são dados bem específicos de rede, né? De rede de computadores. Devido à minha formação, eu tenho um pouquinho de conhecimento disso também. Então, é uma coisa bem específica, mas basicamente se você ligar para o provedor de internet do cliente e falar isso aqui para ele, eles vão dar uma olhadinha lá, ver se está bloqueado ou não. Certo?
Então, reação à DTU é isso, problemas. Tá, outra coisa importante da DTU também é sempre manter o firmware atualizado, certo? Atualmente o firmware da DTU W100 está na versão 9, certo? Eu estava olhando aqui as estações que eu tenho acesso, né? Os distribuidores que eu tenho acesso atualmente. Eu vi lá que tem várias ETUs que estão na versão 6, 4, 3. Ou seja, tem várias ETUs que estão desatualizadas, certo? Essa atualização cabe ao integrador fazer. Então é importante o integrador, né, conferir as ETUs dos seus clientes e manter atualizada na versão 9, que é a atual, né? Novamente, no meu canal do YouTube lá eu tenho uns 2 vídeos mostrando como é feita essa atualização, certo? Basta acessar lá. E assim, se algum dos problemas acima, seguiu os 5 passos anteriores, não resolveu, né? Verificar se a DTU está atualizada no firmware mais recente também é importante. Porque às vezes não vai ser não digo que vai ser um problema de conexão, mas um problema às vezes não está enviando dados direitos, travou aqui no dado, tá repetindo o dado do dia anterior. Então, assim, é sempre bom ter certeza que a DTU está na última versão atualizada, certo? E o aplicativo do cliente também, né, lógico, do celular. Tiagão, uma pergunta aqui do William. Eu colocando outra W100, eu consigo fazer como se fosse um repetidor de sinal? Não consegue. Respondido Existe aí. um equipamento próprio da Roy Miles, que é um repetidor, que é específico para fazer a Para essa repetição de função, não a sinal. W100. Isso. Existe um equipamento próprio, um repetidor, que ele faz a repetição do sinal, tipo o meio do caminho entre os microinversores e a DTU, entendeu? Legal. Nossos amigos aqui da JF estão perguntando a questão de atualização, se pode ser remota. Sim, pode, né, Tiago? Sim, a transação é remota, você faz pela plataforma web. Né? Se você acessar lá meu canal do YouTube, lá tem um vídeo lá mostrando exatamente como faz essa atualização. Bacana, vamos dar sequência aí. É remota, mas ela tem que estar acessando a internet, né? Senão não tem jeito. Exato, exato. Então aqui, essa DTU no caso aqui, ela foi atualizada, era de uma usina de um cliente lá, não de um cliente meu, mas que eu tenho acesso, né? Como agora é suporte técnico no Brasil. E ela estava na versão 6.9 e eu atualizei ela lá apenas para tirar o print e colocar aqui como exemplo. Aqui eu tenho é interessante, uma característica interessante também, se você ver aqui o número de série da DTU, certo? Toda DTU W100 começa com 10D1. 10D1 é o prefixo, né, dessa DTU. Se a gente pegar aqui, por exemplo, a Siri. Se a gente pegar aqui, por exemplo, essa DTU aqui, 10F0. 10F0, eu sei que é uma DTU MI, certo? E essa aqui, 10F8, é uma DTU é uma DTU Pro. No caso, essa aqui é a minha DTU Pro, que eu estou testando lá em casa. Então, assim, essa, essa funcionalidade de saber qual que é o modelo da DTU do cliente já vai estar disponível na próxima atualização da plataforma web. Então, não vou precisar ficar interpretando os códigos, né? Saber que 10F0 é a DTU MI, que 10F8 é a DTU Pro. Então, na próxima, quando eu clicar em detalhes da DTU, eu vou ter esses dados. Então, aqui é uma tabela resumo a DTU W100 de segunda geração, que a maioria tem em casa hoje em dia, 99% dos clientes têm. Ela começa com 10D1 e o último serial dela, desculpa, o último versão de firmware disponível é a versão 9, certo? A DTU W100 de terceira geração, ela vai vir com os prefixos 10D2, 10D3, né? E essa aqui é a versão atual de firmware dela. A DTU MI começa com 10F0, o prefixo,
e está na versão 10.02, é a última versão disponível. E a DTU Pro vai ter prefixo 10F7, 10F8, né, e já está na versão 03. Assim, a minha, assim que chegou, já estava na 10.02. Logo, uns 4, 5 dias depois, já saiu uma atualização e eu já atualizei. Então, se a gente for lá na plataforma web, lá tem a aba lista de dispositivos, ou device list. Se eu clicar lá, consigo ver os microinversores e a DTU. Se eu for na linha da DTU, que é basicamente essa linha que tem essa informação aqui, né, dessa tela aqui. Vim aqui no cantinho direito, lá nos 3 pontinhos. Desculpa, 3 pontinhos não. Vai ter uma linha, vai ter escrito lá detalhes. Se eu clicar em detalhes, eu vou ver essa tela aqui, certo? Então, nessa tela, eu vou ver aqui o número de série da DTU, a usina, a quantidade de microinversores conectados e a versão do software, né, que é atual dela. No caso, essa aqui eu atualizei, essa usina aqui, do 6 para o 9. Lembrando que, né, uma novidade que vai estar na próxima atualização da plataforma web, né, provavelmente aqui vai ter uma linha aqui informando o modelo da DTU. Então, por exemplo, teria uma linha aqui escrito modelo, escrito DTU W100, por exemplo. Aqui a DTU 10F0, né, a DTU MI desse cliente, está na versão 10.02, e a minha DTU Pro 10F8 está na versão 03. Esse é um problema muito que tem se tornado bastante comum, a questão da DTU não acionar, não emitir o access point. Ou seja, por algum motivo a DTU parou de, né, desconectou da rede, eu não consigo conectar ela mais. Esse dado não é confirmado, mas eu como engenheiro, né, e eu tenho uma breve suspeita do que se trata, esse problema. Foi um caso que aconteceu com um cliente lá do Rio de Janeiro. Ele perdeu a conexão, né, com a DTU dele, e ele me relatou que foi após uma forte chuva, muito raio, a luz piscando, caindo e voltando toda hora. Eu creio que isso, né, tenha causado uma perda da memória programável da DTU. A DTU ela tem um dispositivo lá que é programável, que você né, configura ela para com firmware, vamos dizer assim, né? Você descarrega nela firmware. E eu acho que essa DTU ela perdeu né, apagou. Por exemplo, um surto, né, de um raio, né, provocou a perda desse firmware. Então, a DTU, você vai lá, reseta ela e ela não consegue mais acessar a internet. Então, a rede Wi-Fi dela, né, o access point que ela emite, não aparece mais para você configurar a conexão com a internet. Então, isso causa, né, a perda, isso dá direito, né, do cliente acionar a garantia né, e trocar o equipamento de volta. Essa DTU, a WC, no caso, tem até 2 anos de garantia, né? Então, se o cliente seguir esses passos aqui e gravar esse vídeo, né, ele pode mandar para o distribuidor que ele vai estar coberto pela garantia. É só seguir esses passos aqui. Basicamente, gravar o número de serial da DTU, né, mostrar ele, né, ligar ela na tomada, pressionar o botão de reset por 5 segundos no mínimo, né, filmar o LED da DTU piscando logo em seguida por 20 segundos, fazer a busca Wi-Fi, né, da rede de access point que ela deveria emitir, mas ela não vai, porque está com problema. Então, buscar no celular e no notebook, né, filmar mostrando no celular e no notebook por 30 segundos, atualizar a busca e mostrar por mais 30 segundos. Seguindo esses passos e mandando esse vídeo para o distribuidor, você vai conseguir acionar a garantia da DTU por esse problema, certo? Então, chegando aqui creio que o último tópico, que é instalação e comissionamento.
Aqui eu vou passar bem rápido aqui na instalação. Basicamente são passos, né, de conforme como você tem que instalar, né, os microinversores, né, fixar os microinversores nos trilhos, né, plugar os cabos CA que unem dois microinversores, né, fazer o mapa de instalação, né, conectar os cabos dos módulos do microinversor e verificar o LED, né, e conectar o último cabo, né, que desce do microinversor, no caso esse aqui, que vai ligar no QDC, né. QDC é quadro de distribuição de circuitos. Só um ponto interessante aqui, que é fato, do jeito que está aqui, por exemplo, nessa imagem. Se eu vier aqui e ligar ele na rede CA, certo? O LED do microinversor não vai acender. Não vai acender. Pode ligar aqui ele na rede CA e o LED dele não vai acender. Ah, o micro está com problema, né? Não, não está com problema. Mas o LED dele não vai acender. O LED dele só vai acender quando você plugar no mínimo um painel. Mesmo sentando rede CA. Você chegou aqui, plugou um painel, você pode ver que o LED dele vai piscar vermelho. Né? Quer dizer que ele é... Ou seja, a alimentação, né, do circuito dele ali, né, vem pelos painéis, certo? Basicamente é isso. Desse circuito aqui, por exemplo, que alimenta esse LED, vem dos painéis. Por isso que quando dá noite o microinversor vai dormir. Ele hiberna porque, né, não tem mais luz, então, né, não está alimentando ele e ele hibernou. Né? No dia seguinte ele desperta. Esse é um ponto bem interessante que acho que quase ninguém, muito poucas pessoas sabem disso. A instalação do microinversor aqui, então, atentar aqui para a parte cinza, né? Estando sempre para cima, né? A parte preta fica para baixo aqui, a parte que vai trocar o calor. Isso é interessante. E aí, se você vai instalar na parte de baixo do trilho, na parte de cima do trilho, depende do trilho que você está utilizando. Eu sempre costumo utilizar, por exemplo, os trilhos da Sola Group. Então, eu sei que nos trilhos da Sola Group, a parte que conecta, né, o parafuso cabeça de martelo é aqui embaixo. Então, Thiagão, fala, Brunão. tem uma pergunta do nosso amigo Wendel. Posso ligar módulos de 405 nos micro 1200? Ou Wendel, pode sim. Inclusive, nós temos um documento da fábrica avalizando que não existe perda da garantia. Complemente tecnicamente para a gente aí, Thiago. Então, só complementando tecnicamente, a garantia você não perde nunca. Mesmo se plugar um painel de 500 watts, que seja. Até 405 watts, a fábrica garante que você consegue estender a garantia de 12 para 25 anos, certo? A única limitação é essa. Então, se eu instalar um painel de 410 watts no microinversor 1200, eu vou ter normalmente a minha garantia de 12 anos, normal. Eu apenas não vou conseguir estender a garantia para 25 anos. O ponto é esse, certo? Legal, obrigada. Espero ter respondido, viu, Wendel? E acabou com a sua explicação, foi legal, Thiago, que respondeu a próxima dúvida da galera aí. Vamos dar sequência, Thiago? Partindo para a finalização. Esse é um ponto interessante, essa questão do painel, e que eu também, assim, muita coisa eu fui descobrindo, pesquisando, né? Por exemplo, teve um colega que já ligou o painel de 430 no M1200. E mesmo passando lá os 10,5 amperes, não danificou o equipamento. Aí eu fui pesquisar a fundo, né, o que realmente acontece. Uma informação que não tem no microinversor, no datasheet dele, é a corrente de curto-circuito, certo? A corrente de curto-circuito do microinversor é 15 amperes, tanto do M1200 quanto do M1500. Então, o painel atendendo 60 volts e 15 amperes, né, de corrente máxima, você pode ligar tranquilamente que você não vai danificar o aparelho, você não vai queimar o aparelho. O que acontece é que, no caso do M1200, quando passar de 10,5 amperes,
vai ocorrer o clipping. E no caso do M1500, quando passar de 11,5 amperes, vai ocorrer o clipping, entendeu? Em relação a danificar, não vai danificar o aparelho. Né? E tem apenas essa questão que a fábrica emitiu dois comunicados, né? No caso do M1200, que até 405 você consegue estender a garantia para 25 anos, e no caso do M1500, até 500 watts, se não me engano, 505 watts, que coloca lá, eu acho, você consegue estender a garantia até 25 anos. Acima disso, não. E aproveitando o gancho aí, essa moçada que gosta de trabalhar com módulo mais potente aí, que gosta do MI 1500, a Genix recebeu essa semana um carregamento do módulo 440 e já agora, nas próximas semanas, chega mais módulo de 450. Então, quem gosta do MI 1500 com módulo de 440, 450, pode contar com a Genix, tá? O material está chegando aí para todo mundo, vai ter material para atender todos vocês. Beleza, Bruno, show de bola. Já vou separar uns aqui para fazer uns testes aqui. Bacana. Então, só dando sequência aqui em relação à parte de conexão, né? Então, instalei os microinversores, né, nas suas devidas posições, né? Respeitando sempre aqui a distância máxima aqui, a distância mínima, desculpa, a distância média, vamos dizer assim, de 10 centímetros para a refrigeração do microinversor, né? Com a parte preta para baixo. Então, o próximo passo é plugar os cabos dos microinversores, né? Conectar um microinversor no outro, né? No último aqui eu coloco a tampa final e lembrando sempre, quando eu vou conectar aqui, eu tenho que respeitar o limite de 25 amperes, né, que é o limite referente ao cabo de 4 milímetros aqui que tem dentro a bitola, né, de 4 milímetros quadrados, do cabo que tem dentro do microinversor aqui, certo? Então, Thiago, conecta tem os uma cabos pergunta aqui. aqui, eu não entendi ela bem, mas vamos lá. O nosso amigo da BBF. Quando utiliza módulo de potência maior que 310, ele não mostra a potência. A potência do módulo superior a esse valor. No monitoramento chega no máximo 310. Confirma? Ele está perguntando se é isso. Depende do modelo, né? Se for do 1200, eu acho que sim. Eu não lembro agora até quanto que ele mostra lá. Mas cada entrada, né, vai ter sua limitação máxima ali, né? Então você pode colocar um módulo de 400, por exemplo, que a saída total do microinversor do 1200 você chega a 1220 watts. Então, se você dividir isso por 4, né, vai dar aí 305. Então, tem essa limitação, sim. Meu xará aqui, Bruno Simões, está perguntando: a instalação da carcaça do microinversor no aterramento, como deve ser feito? Pois não vem o parafuso correto para a instalação. Então, esse é um ponto. Como é que eu vou te falar? Um ponto muito. Uma observação importante dele aí. Né? O pessoal discute muito. Assim, opinião minha, tá? Como integrador. Nas minhas instalações lá, né, eu quase nunca utilizo esse ponto de aterramento, certo? Eu costumo não utilizar. Por quê? O aterramento, isso é opinião particular minha, tá? Como instalador. O aterramento, quando você vamos comparar com um sistema string, tá? Você tem um sistema string, você tem, por exemplo, 20 painéis em série, você pode chegar até 1000 volts, certo? Nesse caso, extremamente necessário você ter um aterramento por questão de segurança para o instalador, certo? O aterramento, a questão é a segurança do equipamento, né? Para quem está manuseando o equipamento, vamos dizer assim, né? Numa possível manutenção. Agora, quando você trabalha, por exemplo, com um microinversor, a cada entrada é individual. Então, essa aterramento da carcaça, eu particularmente não faço. Por quê? O microinversor, o terceiro pino dele ali, tem um vídeo que eu faço um teste de continuidade entre o aterramento daquele pino e a carcaça, certo? Então, existe esse aterramento, essa continuidade, né? Se você, na hora da instalação, se você garantir que essa continuidade ali foi feita entre esse pino e
entre esse pino e a carcaça da estrutura e dos painéis como um todo, então tá tudo ok, né? Basta você pegar um multímetro, fazer o teste de continuidade e você vai ver se tá né, tudo equipotencializado ou não, certo? Tem apenas a questão de romper a anodização, né, do frame de alumínio, do painel e do microinversor também. Mas, por exemplo, se você fizer o teste de continuidade, tem até um vídeo onde eu mostro isso, entre o ponto do terra e por exemplo, o parafuso que existe na tampa do microinversor, você vai ver que existe essa continuidade, né? Beleza? Então, conecte aqui os cabos do microinversor, vou plugar aqui, né, desci aqui para a rede, pluguei aqui o handicap, conectei um microinversor no outro, né, respeitei o número máximo de microinversores aqui, respeitando os 25 amperes. Esse cabo aqui vai descer para o... esse cabo aqui, né, eu tenho um conector fêmea, que eu vou plugar aqui, né, no macho aqui, vou descer ele para a rede. O pessoal sempre pergunta, uma dúvida constante. Ah, posso descer um lado ou outro? Tanto faz. Internamente, não faz diferença para o microinversor. Se você puder aproveitar o cabo que já vem maior, né, para descer, já te ajuda, né? É o que a gente normalmente desce. Então, é o cabo onde está o conector macho. Ele normalmente é o maior cabo aqui do microinversor. Então, você coloca o conector fêmea e desce ele para o QDC. E coloca ele num disjuntor de 25 amperes. Né? Cada cabo-tronco num disjuntor de 25 amperes. Um ponto importante é criar um mapa de instalação, certo? Destacar a etiqueta aqui, coloca ela no meio aqui. E aqui você numera 1, 2, 3, 4. Que números são esses? As portas. Né? Meus amigos integradores, os presentes aí, todo mundo participando. Importantíssimo separar esse número. Tem gente que liga aqui, Thiago, apavorado, que não tirou a etiqueta e depois como é que faz a configuração, né? Isso é muito comum. Assim, no mínimo tira uma foto. Ah, esqueci de tirar o número. Eu particularmente, eu não tiro o número. Eu tiro uma foto, certo? E eu monto esse mapa aqui, eu monto ele digitalmente, vamos dizer assim, entendeu? Eu digito isso aqui no computador. Mas é muito importante você fazer o mapa de instalação. E aproveita, deixando uma dica que tem lá no meu canal do YouTube também, eu sempre coloco um durex em cima aqui desse número aqui. Pode parecer gambiarra, né? Pô, colocar um durex aqui. Cara, mas essa etiqueta é de papel. Ela ficar exposta ao tempo lá, ela vai sumir. Né? Então, depois de um tempo, você não vai saber quem. Se você não fez o mapa de instalação correto, você não vai saber quem é quem. Então, assim, por via das dúvidas, eu coloco um pedacinho de durex em cima aqui e para esse número não se perder com o tempo. Né? Eu já dei a sugestão para a fábrica, né? Para ou colocar esse número aqui na etiqueta plástica, que ela não vai sair, ou gravar ela aqui na carcaça de metal com laser, né? Assim como está gravado aqui porta 1, porta 2, porta 3, porta 4, enfim. A sugestão já foi dada. Mas até então eu coloco um durex aqui para ter certeza que eu não vou perder esse número ao longo do tempo. Certo? Legal, Thiago. Tem mais uma pergunta aqui. Qual a capacidade máxima de microinversores para formar a parte do CA contínuo? Podemos colocar 4 micro em série, se tratando do MI 1200 e 1500? Então, é o que eu falei No começo, sim, lá. no anterior lá. Eu tenho que respeitar o 25 amperes. É o que eu falei aqui. Então, você vai lá no datasheet do equipamento, verifica a corrente dele, que vai dar na tensão lá da sua rede. Por exemplo, a sua rede pode ter uma tensão baixa, 208 volts, por exemplo. Então, a corrente vai ser um pouquinho maior do que ela seria em 220. Ah, multipliquei por 3, por 4. Vai estar aqui respeitando 25 amperes? Beleza, você pode colocar. Mas, sucintamente respondendo, normalmente sim, o microinversor, o M1200 aceita 4 e o M1500 aceita 3. Então, aqui retirei a etiqueta, coloquei aqui, certo? Nesse centro aqui dos quadros. Então, esses 4 quadradinhos aqui é como se fossem os painéis, entendeu? Os painéis, certo?
E esse número aqui, 1, 2, 3, 4, são as portas. Então, esse painel aqui, esse quadrado representando um painel, está conectado à porta 1, que está aqui, desse lado. Esse painel aqui está conectado na porta 2, que está aqui. Esse aqui na porta 3, que está aqui. E esse aqui na porta 4, que está aqui. Então, esse é o mapa de instalação, né, a maneira correta de ser feito. Então, aqui eu tenho vários, né, tenho 2 microinversores aqui com os painéis sendo posicionados, né? Aqui é uma foto real que eu tirei, apenas para destacar aqui, né, os números 1 e 2, 3 e 4 da porta, né? É muito comum, às vezes, o instalador não experiente misturar 2 portas diferentes no painel. Isso já aconteceu. Então, antes de... É sempre bom... O sistema de monitoramento, ele ajuda, certo? Mas é bom verificar na prática, lá na instalação física, o que está acontecendo. Porque, de vez em quando, a gente encontra algumas coisinhas bizarras, vamos dizer assim. Como, por exemplo, essa troca aqui de um módulo, né, em 2 portas diferentes. Pode acontecer uma distração, né? A pessoa colocou extensão feita de forma errada também, né? Uma extensão deve ter 2 pontas diferentes, MC4, e não 2 pontas iguais, né? Fazendo 2 pontas diferentes, a extensão não tem como errar a instalação. E aí né, então aqui o último passo, colocou o painel, conectei os micros, desci aqui para o QDC e vou energizar o sistema. Então, se for um sistema grande, né, composto por exemplo, 16 microinversores. Então, se for M1200, eu tenho 4 cabo-troncos. Então, eu vou ter 4 disjuntores de 25 amperes para cada um. Então, eu vou lá, ligo cada disjuntor desse, 25 amperes, ligo o disjuntor geral, no caso, se tiver, né? E o sistema vai começar a injetar energia. Se você já tiver configurado o grid profile, ele vai injetar energia lá em 180 segundos, se você tiver alterado, se não em 40 segundos, que é o default que vem de fábrica. Aqui eu apenas apresento um disjuntor aqui, e aqui eu tenho um vatímetrozinho aqui. Eu particularmente sempre gosto de colocar nas minhas instalações, porque assim que eu ligo a rede, eu já tenho essa informação aqui em tempo real ali, que o sistema está produzindo ou não. Lembrando que com a DTU Pro e a DTU W100 de terceira geração, eu vou conseguir monitorar em tempo real, eu vou conseguir conectar direto na DTU via rede Wi-Fi, certo? Então, na mesma rede Wi-Fi que você conecta para fazer a conexão, para configurar a conexão, você vai se conectar a ela e vai conseguir monitorar ali a cada 10 segundos os parâmetros dos microinversores. Ficou bem bacana. Mas isso é um assunto para o próximo treinamento. Então, finalizando aqui esse assunto, o que eu chamei aqui de comissionamento. Eu sei que comissionamento normalmente é feito antes de se ligar a usina, certo? Mas aqui, o que eu pensei aqui é o seguinte, o cara ligou a usina, não funcionou. Ele pode fazer essa checagem antes de ligar a usina. Mas ele só vai conseguir fazer essa checagem do jeito que está aqui se o disjuntor estiver ligado. Porque se a usina estiver desligada, ele só vai conseguir fazer uma inspeção visual para ter certeza que ele ligou os cabos, né, quando ele fez uma extensão, por exemplo, entre 2 microinversores, que ele ligou o cabo nos pinos corretos. Então, com a usina ligada, eu tenho que medir a tensão lá no disjuntor geral, entre o fase e neutro. Aí depende da rede que eu estiver operando, né? Se for rede de 220, 380, entre fase e neutro tem que medir 220. Ou entre fase e fase para a rede 127, 220. Então, lá no disjuntor geral eu tenho que medir 220. Em cada disjuntor, no exemplo que eu dei anteriormente,
nesse exemplo de 16 microinversores, 4 cabo-troncos. Cada cabo-tronco com 4 microinversores. Então, cada um tem um disjuntor de 25 amperes. Eu vou lá, tenho certeza que tem 220 volts chegando lá, beleza. E aí, eu vou para o final de cada cabo-tronco. O cabo-tronco, nesse caso, esse exemplo com 16 microinversores, ele vai ter lá 4 microinversores por cabo-tronco. Então, o último microinversor, ele tem um handicap, certo? O handicap pode ficar lá, não tem problema. Você vai desmontar aquele conector AC. No caso, lá costuma ser o conector AC fêmea, se for o menorzinho, né? Você deixou e desceu com o maior. Então, você vai desmontar ele e vai tentar medir entre o indicativo de fase neutro lá, 220. Eu deixei 2 imagens aqui para facilitar. Então, esse é o conector fêmea. Você vai lá, desmonta ele. Então, aqui eu vou ter 3 cabos aqui plugados, né? Conectados. O fase, tem um indicativo de L. O neutro, né? Tem um N indicando. E o símbolozinho de terra aqui. Então, você vai lá você vai abrir esse conector, você vai expor essa parte aqui, né? Você pode pegar o multímetro, vai medir aqui entre esse pino aqui e esse pino e tem que dar 220. Se não der 220, é porque em alguma parte no meio do caminho, entre o disjuntor e aqui, você inverteu alguma polaridade. Você fez uma extensão errada, vamos dizer assim, né? Alguma conexão errada foi feita em algum desses pontos, certo? Então, basta medir aqui a tensão entre o fase e o neutro, certo? Lembrando, quando eu expor esse cabo aqui, as cores do cabo aqui que vão aparecer são as cores originais do cabo que vem no microinversor, certo? Normalmente vem um marrom vermelho para a fase, um azul preto para o neutro e um verde e amarelo para o terra. É o que normalmente vem nos microinversores. E aí, só lembrando aqui, fazendo um merchan aqui do meu canal do YouTube, o pessoal que ainda não é inscrito, só procurar lá, TAP Solar, se inscrever, já pode acompanhar os vídeos que já tem bastante vídeo lá, né? Várias dicas que eu dei aqui, já existem uns vídeos lá mostrando como faz. E tá acompanhando os vídeos novos que eu vou estar postando para vocês. Legal isso. demais. Eu agradeço aí a atenção. Segue aqui os meus contatos, né? O meu telefone particular aqui, o meu e-mail da Roy Miles. Eu peço sempre que tiver alguma dúvida, peço que primeiro acione o suporte, né, da distribuidora, certo? Onde você comprou o material. Muita gente manda mensagem no particular. Eu não tenho condição de atender todo mundo, né, no Brasil inteiro, não dá, entendeu? Normalmente, quando o pessoal me manda no particular, eu encaminho passo o link para a pessoa, para ela entrar no grupo do WhatsApp e mandar aquela dúvida lá, entendeu? Até porque, veja bem, se a pessoa tem uma dúvida, certo? E eu respondo ela no particular, beleza, eu ensinei ela aprendeu, mas eu ensinei só ela. Se ela compartilha essa dúvida no grupo de WhatsApp, quando eu respondo ela lá no grupo, eu vou estar ensinando ela, né, tirando a dúvida dela, que serve de exemplo para as outras pessoas que estão no grupo ali também, entendeu? Então, assim, essa questão do grupo ajuda bastante nesse sentido. Aí eu peço a Perfeito, Thiago. compreensão do pessoal aí em relação a isso. Respondendo algumas perguntas aqui sobre se vai ficar gravado, essa parte não vai ficar gravado, tá? Mas nós vamos ter outras etapas que ficarão gravadas. Vou aproveitar para passar a programação, gente, as próximas. E a pergunta do José Oswaldo, se o treinamento tem um certificado? Sim, tem. No final aqui, vocês podem entrar no site do Simpla e pegar o certificado de vocês. A programação já está divulgada em alguns grupos do WhatsApp, vai estar no site da Gênix também, no blog da Gênix, nas redes sociais do Thiago, da TAP Solar. Mas só adiantando para vocês, no dia 10 de novembro, teremos o módulo avançado, mais uma etapa. No dia 17 de novembro, um módulo básico, treinamento básico. No dia 24 de novembro, um treinamento intermediário.
E finalizando essa rodada espetacular de treinamento aí no dia 1º de dezembro, mais um módulo avançado. Tiago, muito obrigada pela sua participação. Tá? A gente agradece mesmo, você é sempre muito disponível aí, parceiro da Genix. Teve muita gente perguntando aqui sobre quando a Genix vai estar colocando os produtos disponíveis aí na plataforma, né? A partir de semana que vem, tá, gente? Só passar essa semana agora, a gente está organizando a casa, os produtos vão estar lá também, já disponíveis em pré-venda. A gente garante produtos para vocês aí, o MI 1200, o 1500, módulos aí 440, 450, podem ficar despreocupados. O certificado está no site do Simpla, tá? Tem pessoal perguntando aqui para a gente o tempo todo aqui. Suas considerações finais aí, Tiagão? Não é isso, Brunão. Eu agradeço aí a atenção de todos que participaram. Mais uma vez eu reforço aí para estar se inscrevendo no canal lá e acompanhando. Essa questão dos treinamentos, né? Eu falei no grupo aí, mas muita gente não sabia e tal, mas eu costumo divulgar lá, né? Assim que você solta, né, o vídeo de divulgação do treinamento, né? Eu costumo colocar lá no meu canal do YouTube também e nas minhas redes sociais, né? Tapo Solar. E é isso. Obrigado a todos pela participação e vamos, né? Quem quiser, quem ainda não for, quem ainda não tiver, eu mantenho, né, 4 grupos de WhatsApp, certo? O pessoal aí que não tiver em nenhum desses grupos pode me mandar aqui um WhatsApp aqui nesse número meu particular, que eu vou responder com o endereço do link do grupo do WhatsApp e do Telegram, que é um só, né? Porque permite a capacidade maior de membros. Então, e aí as dúvidas que tiverem, pode mandar no grupo lá que assim que possível eu respondo. Meus amigos, quem quer comprar microinversor da Royal Mais com uma distribuidora capacitada, que tem realmente um corpo técnico, é na Genix, tá? Microinversor da Royal Mais é na Genix, só que vocês têm um departamento comercial formado por técnicos e, além disso, assistência à disposição. O Thiago, ele foi muito feliz em comunicar aí, ele não dá conta de atender todo mundo, né? Então, comprando na Genix, vocês estão seguros aí. Thiago, mais uma vez, obrigado a todos. Excelente final de tarde aí. Recomendem o treinamento para os colegas, para os engenheiros aí, para quem atua no setor, né? A programação está disponível aí nos grupos do WhatsApp em geral e nas redes sociais da Genix e da TAP Solar. Tiago, fica com Deus, grande abraço, obrigado a todos aí pela participação e a presença. Valeu, Brunão, um abraço e até mais. Até o próximo treinamento.